Graças e paz, irmãos. Aqui o pastor de Marcos está falando e eu quero convidá-lo a estudar um pouco a respeito do que a Bíblia diz a respeito dos anjos. E nesse tempo de pandemia, tempo de aprender, de buscar conhecimento, eu gostaria de convidá-los a respeito de falar, aprender um pouco sobre esse tema tão importante que consta na palavra do Senhor, tá bom? Bem, a palavra anjos, ela aparece na Bíblia sempre com o significado de mensageiro, representante. Só no Novo Testamento, a palavra angelos, ela aparece 175 vezes. Então, realmente, é um tema muito importante de nós estudarmos a respeito dos anjos, a atuação dos anjos segundo a palavra do Senhor. Nós podemos aprender na Bíblia que os anjos são seres criados, são criaturas. A Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, todos os anjos foram criados por Deus, e o texto nos leva a entender que eles foram criados de uma vez só, foram criados pelo Senhor, por Jesus e para Jesus. Então, essa criação aconteceu, os anjos, né? Bem, eles são seres imortais, eles são seres como Deus, são seres espirituais, imateriais. A Bíblia nos fala lá em Lucas capítulo 20, versículo 35, mas os que forem ávidos por digno de alcançar o mundo vidouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Jesus falando a respeito dos anjos que não morrem, não são seres espirituais imortais, tá certo? Bem, também são seres pessoais. A Bíblia nos fala lá em Lucas capítulo 15, versículo 7, que os anjos se alegram quando vê um pecador se arrepende. É uma festa lá no céu, os anjos se alegram. Então, isso nos leva a entender que se eles se alegram também, eles se entristecem, eles têm intelecto, eles têm personalidade. Os anjos têm personalidade, segundo a Bíblia. Eles não possuem gênero. Nós vimos lá no texto que vimos anteriormente, lá em Marcos 12, 25, Jesus falando a respeito, não se casam, não se dão em casamento, são como os anjos, não tem sexo, não há a questão de gênero para os anjos, segundo a Bíblia. Embora na Bíblia sempre haja a menção de anjos como varões, mas o texto nos leva que realmente essa quantidade os anjos eles não possuem sexo, então eles não se reproduzem, a quantidade de anjos não se altera, foram criados de uma vez e a quantidade não se altera. E qual é a quantidade de anjos? O texto bíblico nos diz que são numerosos, mas não é possível saber quantos dessas criaturas foram criadas, né? A Bíblia se refere aos anjos por meio de números metafóricos, indicando que existe uma grande quantidade. Hebreus 12, 22, a Bíblia diz: mais chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, o texto nos fala que são uma quantidade enorme, inumerável de anjos. Mateus, no capítulo 26, versículo 53, a Bíblia diz que ele poderia, ao seu comando, convocar 12 legiões de anjos para virem em seu auxílio no Getsemane. E quando nós vamos ver o que é uma legião, a legião era a maior unidade militar do exército romano, e em cada militar, cada legião ela possuía 3.000 legionários. Então só aí seriam mais de 36.000 anjos, né? Mais de 12 legiões. Então realmente é uma quantidade enorme de anjos que poderiam vir em auxílio ao Senhor. E onde esses anjos estão? Onde eles moram? A Bíblia nos fala, nos leva a entender, lá em Marcos 13, versículo 32, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Eles sabem qual é o dia da volta do Senhor. Nem os anjos que estão no céu.
Gálatas 1, versículo 8, na parte A do versículo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu. Então são textos realmente que nos levam a entender que esses anjos, eles habitam as esferas celestiais e eles realmente vêm para cumprir com uma obrigação, trazer uma mensagem. É assim que o texto nos leva a entender, né? Podemos abstrair da palavra do Senhor. E a aparência desses anjos? O texto nos diz que eles podem assumir formas humanas, são seres espirituais, mas podem assumir formas humanas. Foi assim em Gênesis capítulo 19, de 1 a 3, quando os anjos se manifestaram em aparência humana. Aparece também diversos tamanhos, embora seja no sentido metafórico. Vários textos na Bíblia falam, nos mostram a respeito de anjos enormes, anjos com tamanhos diferenciados, como em Apocalipse capítulo 10, versículo 11, fala de um anjo com um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Bem, e com relação à aparência, é importante destacar que a crença, né, relacionada à mitologia de um anjo com asinhas, um anjo com asa, um anjo com cabelos encaracolados, o cupido, querubins, cupidos, essa associação que existe na crença popular, a Bíblia não respalda nada disso. A Bíblia não respalda que a pessoa, quando morre, vai virar anjo no céu. Ninguém vira anjo. Anjo é anjo e as pessoas são pessoas. Crianças que viram anjinho no céu. A Bíblia não respalda nada disso, não há menção nisso na Bíblia. Bem, mas nós devemos orar para os anjos? É outra pergunta que sempre se faz. Claro que a Bíblia diz que não devemos orar para os anjos, nem clamar o nome de anjo, interceder com anjos. Apocalipse 19, 10, a Bíblia diz, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando João se prostrou para tentar adorar ao anjo, ele não aceitou a adoração. Então, os anjos realmente eles não aceitam a adoração. Quem vive em busca de adoração são os anjos caídos, Satanás, nós vamos falar na frente, que ele também tem as mesmas características dos anjos, né? Já que nós estamos estudando anjo também, Satanás e seus demônios são anjos caídos. Bem, eles são seres sobre-humanos. Eles têm poder, mas não são onipotentes. Onipotente é um atributo de Deus. Lá em 2 Pedro 2,11, a Bíblia diz, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então, realmente, os anjos, embora tenham mais poder, mas o poder deles é limitado. Salmo 103, versículo 20, bendizer ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Então, os anjos são poderosos, mas obedecem, estão submissos, sujeitos à ordem do Todo-Poderoso. Anjos, demônios têm poder limitado pelo Senhor, debaixo da ordenança, da vontade do Senhor. Eles também não são oniscientes, mesmo que os anjos tenham muito mais conhecimento sobre o mundo espiritual do que nós, eles não sabem todas as coisas. Mateus 24, versículo 36, a Bíblia diz, mas naquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, os anjos, eles, embora saibam, eles não podem ler nossos pensamentos, eles não sabem o que vai acontecer, eles não têm poder para isso, só Deus tem todo o poder. Também eles não são onipresentes, eles, embora não estejam limitados a tempo e espaço por serem seres espirituais, eles só podem estar em um lugar de cada vez. Um anjo ou um demônio, ou as criaturas, os anjos caídos só podem estar em um lugar de cada vez. Embora eles possuam velocidade, deslocamento no céu da terra, uma velocidade espantosa, e podem se deslocar instantaneamente na terra. Mateus 26, 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 anjos? Então, se Jesus orasse, aqueles anjos, aquelas legiões, poderiam vir imediatamente, uma fração de segundos, em auxílio ao Senhor. Bem, isso é uma introdução que nós estamos
vendo, nós vamos ver outras lições a respeito dos anjos, nos aprofundar mais lá na frente, e eu espero que nós possamos, que você possa compreender, acompanhar. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, e Deus abençoe, fica na paz do Senhor.